Olá, sejam bem-vindos ao canal Whindeson Moraes Coach. Você que não me conhece, eu sou o Whindeson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico formado pela Febracis, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade, também analista de perfil comportamental, treinador, palestrante, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Eu venho nesse vídeo trazer um livro fantástico. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre esse livro e sobre esse autor, que é o Geraldo Rufino. Esse é o livro O Poder da Positividade. Esse livro, segundo esse autor fantástico, é um empresário, acredito que algumas pessoas já conhecem a história dele. Se você não conhece a história dele, pode botar no YouTube. E ele está lá como o catador, o ex-catador de lixo. E a partir disso, o que é bacana dessa história e o que é bacana pensar da personalidade do Geraldo. Ele sempre busca ou mostra e traz na sua fala a questão da autorresponsabilidade. Se você está vivendo algo que não te agrada, você é responsável. O tema de hoje desse vídeo é: reescreva a sua história. E uma pitada de humildade nesse processo de reescrever a sua história. Quando se fala de história, me faz pensar em contar história. Algumas pessoas são especialistas em contar a história da sua própria vida. A pergunta que eu faço para vocês é: que história ou que historinha você tem contado para você sobre a sua própria vida? Será que você tem dado mais desculpa? Será que você tem reclamado mais da vida? Será que você tem culpado outras pessoas? O que será que está faltando para você de fato assumir a sua vida, tomar o comando, o leme do barco da sua vida? Eu vou trazer um pouco a ideia que o Geraldo Rufino traz nesse livro, para que a gente entenda qual é a mentalidade que a gente deve ter. E com certeza o Geraldo Rufino ele consegue ver a positividade no caso de algo muito ruim que possa acontecer. Ele consegue tirar o aprendizado, o algo positivo dali. Para ele sempre é oportunidade. Então vamos lá pegar essa parte. Ele fala o seguinte: se você acha que chegou no fundo do poço, só vai ter um valor mais importante do que a fé para recomeçar e conseguir superar essa fase. Tenha humildade para reconhecer que é de sua responsabilidade e comece de novo. Assim fica fácil recomeçar e você terá ainda facilidade de ouvir as pessoas que o amam. Elas provavelmente perceberão quando você tiver ultrapassado os limites e o ajudarão a voltar ao seu eixo. É preciso continuar reconhecendo que cada passo é dado, a cada passo dado é de sua responsabilidade, para cima ou para baixo, e que você erra sim e pode assumir isso também. É humildade que engrandece. Se descuidou por vaidade, arrogância, prepotência, só cavou e está no fundo do poço, quem chegou lá foi você. Ninguém o empurrou até lá. Eu aposto e ganho que tentaram até impedi-lo. É importante parar de terceirizar essa culpa e achar que ela é de algum órgão externo. Fatores externos são externos e não podem ser maiores que você. Reconheça que você é o engenheiro da sua obra.
Você conhece o caminho que o levou até onde está. Foi você quem fez esse percurso. Quando tenta terceirizar, acha que a culpa é do outro, não tem mais saídas. Fica sem plano de ação, porque vai depender do outro também para tirá-lo dali. Não existe outra pessoa. Ninguém conhece a situação como você. A dificuldade que as pessoas têm de sair do fundo do poço é por esperar que alguém as tire de lá. Mas só elas podem encontrar a saída do lugar que construíram. O caminho de volta para sair do fundo do poço é justamente acreditar, parar de olhar para o chão, porque a luz está em cima e não embaixo. Então você precisa, no mínimo, ter humildade de parar de cavar e reconhecer que você se colocou ali, que está onde você se pôs. Então conseguirá voltar. Respeito, além de ser uma cola que une todos nós, também tem um papel importante de ser o freio para dar estabilidade à sua caminhada. Quando acredita muito no que faz, sem querer, acaba desenvolvendo um pouco de arrogância e vaidade. Você não é uma pessoa ruim, apenas se tornou arrogante, passou do limite do excesso de crença e muitas vezes até por paixão. Então ponha respeito nessa receita e ele o ajudará a equilibrar, a respeitar alguns limites. Baixe a cabeça para ouvir, pelo menos algumas pessoas, como já contei, que baixo sempre para ouvir a minha irmã mais velha. E não ultrapasse a sua razão. Então a conclusão é de que o respeito existe dentro da humildade e juntos dão a medida das coisas. Esteja sempre muito atento para não sair da motivação e da ousadia e entrar na vaidade. É uma linha muito fácil de ultrapassar se não tiver sempre em alerta. E quando essa linha é ultrapassada, você acaba abrindo a válvula contrária. Então vem a ingratidão, a arrogância, a prepotência, a falta de humildade e respeito. Se sua ambição faz com que você perca o respeito aos mais velhos, a quem o ama, o seu cônjuge, reveja, o resultado será mesmo tão positivo quanto você imagina. Nós temos alguns valores negativos que, na verdade, são o exagero do positivo. E eu sempre me cuido para não me permitir que eles venham à tona. Ter vaidade é que nem veneno, é soro até certo ponto. Dali para frente passa a ser veneno. Eu procuro ter o controle sobre vaidade, arrogância, prepotência, porque isso é que começa a maquiar, a fazer com que não observe meus valores. E sabemos o ponto de respeitar os limites, observando a humildade, o respeito que estamos mantendo a outras pessoas. Você se conhece, todos nós conhecemos e conhecemos nossos limites. Então, nessa passagem você consegue ver o quanto a gente é responsável pela história, a nossa história. E se você não está satisfeito com a sua história, você tem a plena condição de reescrever essa história. Em vários pontos do que eu falei aqui, o Geraldo Rufino ele traz esse ponto. Você é responsável. Você é responsável. Não estou dizendo culpado, porque essa palavra até traz um peso. Se você se culpar, também não é legal. Se você se exige demais, também não é legal. Então, nesse vídeo, eu quero trazer realmente essa reflexão que você tem total capacidade de reescrever a história que você está vivendo, a reescrever a história da sua vida. Não importa o que está acontecendo hoje na sua vida, você tem total condição, capacidade de reescrever a sua história, por mais ruim que seja no momento atual. E quando a gente está ligado no presente, a gente consegue aproveitar a oportunidade.
Alguns dizem que é sorte. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Então, faça a sua sorte acontecer para você. Lembrando que o objetivo também desse vídeo é fazer um incentivo à leitura. A gente sabe que 85% é a parte emocional e 15% é a parte racional. E a racional, ela também é convidada ao autoconhecimento e a um gerenciamento. Então, se você começa a ler livros e mais livros no período de 1 hora por dia, isso no final de 1 ano, 2 anos, isso é uma pós-graduação, dependendo do assunto que você se aprofunda. Então, pense nisso, estudo, leitura, conhecimento, autoconhecimento, esteja nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo. E eu espero que você esteja junto comigo nessa caminhada do crescer e contribuir. Que a gente possa levar o autoconhecimento para mais pessoas. Esteja junto comigo nessa jornada. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.